Ela buscou Deus em templos lotados, pregadores famosos e cultos cheios de emoção. Mas só quando esteve entre a vida e a morte descobriu a verdade, onde Cristo realmente habita e quais são as 4 igrejas que ele reconhece como suas. Ouça agora essa experiência impressionante. Meu nome é Mirela Antunes, tenho 36 anos e sou professora de matemática no colégio estadual do meu bairro. Sempre gostei do que faço, mas para mim, o que realmente definia quem eu era não era a profissão, e sim a minha fé. Desde a adolescência, aprendi que estar na igreja era o mesmo que estar perto de Deus. Por isso, todo domingo, eu colocava minha melhor roupa, sentava no mesmo banco, sorria para todos e participava de cada culto como se fosse um dever sagrado. Só que, com o passar do tempo, algo dentro de mim começou a incomodar. Eu percebia que saía dos cultos exatamente como entrava, sem mudança real, sem aquela chama viva que eu ouvia tanto nas pregações. Olhava ao redor e via mãos levantadas durante o louvor. Mas na semana as mesmas pessoas ignoravam vizinhos passando necessidade. Líderes pregavam sobre generosidade enquanto acumulavam bens e buscavam reconhecimento. Aquilo me doía e me confundia. Será que o problema sou eu? Será que minha fé está fraca? Muitas vezes, voltando para casa, eu chorava no ônibus. Lembrava das primeiras vezes em que sentia a presença de Deus, na juventude, e me perguntava por que agora tudo parecia tão mecânico. As palavras eram bonitas, mas a prática estava longe. Comecei a orar com mais intensidade, pedindo a Deus discernimento. Eu não queria só frequentar um lugar, eu queria conhecer Jesus de verdade, de forma viva, como o meu coração ansiava. Nos últimos meses antes de tudo acontecer, essa sensação só aumentou. Já não me contentava com discursos motivacionais ou a emoção passageira de um louvor animado. Dentro de mim havia uma fome que eu não sabia explicar, mas que parecia urgente. Hoje eu sei que essa urgência era um chamado e que eu estava prestes a encontrar a resposta, de um jeito que mudaria tudo para sempre. Eu não imaginava que a resposta para aquela fome espiritual viria de forma tão drástica. Era uma terça-feira à tarde e eu estava na sala de professores corrigindo provas. A escola estava mais silenciosa que o normal. Só se ouvia o barulho distante das crianças no pátio. Foi então que senti uma pontada aguda na cabeça, tão forte que me fez largar a caneta. Em segundos, a dor se espalhou. Minha visão ficou turva e um zumbido começou a preencher meus ouvidos. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeceram. Senti meu corpo ficando pesado, como se algo estivesse me puxando para baixo. Alguém gritou meu nome ao longe, mas a voz parecia vir debaixo d'água. Depois, escuridão. Mais tarde, soube que tinha sido um aneurisma. Desmaiei antes mesmo de conseguir pegar o celular. E meus colegas chamaram a ambulância às pressas. No hospital, meu coração parou por 8 minutos. A última lembrança que tenho da Terra foi o som dos aparelhos apitando e a sensação de que meu corpo já não me pertencia. Então, algo mudou. De repente, não havia mais dor, nem peso, nem medo. Era como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível. A escuridão foi substituída por uma luz suave, mas tão intensa que parecia atravessar tudo. E ali, à minha frente, estava alguém que eu conhecia sem precisar de apresentações. Era Jesus. Seus olhos encontraram os meus, e naquele instante, eu soube que ele via cada pensamento, cada dúvida e cada oração que eu havia feito pedindo a verdade. Não havia julgamento no seu olhar, mas um amor tão puro que me desarmou por completo. Eu sabia que estava diante da resposta que minha alma buscava há anos, e que ele estava prestes a me mostrar muito mais do que eu poderia imaginar. Quando os olhos de Jesus encontraram os meus, senti como se toda a minha história estivesse aberta diante dele. Minhas dúvidas, minhas orações, meus momentos de fé e também minhas decepções. Ele não precisava que eu explicasse nada. Apenas estendeu a mão e disse, com uma voz que era ao mesmo tempo suave e firme: Mirela, quero te mostrar algo. De repente, já não estávamos mais apenas frente a frente. Era como se ele me levasse por lugares diferentes, e cada um deles revelava algo profundo. Vi templos imponentes, cheios de luzes,
aplausos e discursos emocionantes. Pessoas cantavam, batiam palmas, sorriam, mas por dentro havia um vazio. Eu não via a presença dele ali. Jesus olhou para mim e falou: muitos usam o meu nome, mas servem outro espírito. Estão tão ocupados com o espetáculo que esqueceram o essencial: me obedecer e me conhecer. Senti um aperto no peito. Era como se eu estivesse vendo por fora aquilo que tantas vezes senti por dentro, quando saía dos cultos sem ter sido transformada. Ele continuou: não é a placa na porta que salva. Não é o título de um pastor que garante a verdade. É a entrega, o coração rendido. E, Mirella, para enxergar isso, você precisa de discernimento. Foi então que ele me ensinou uma oração simples, mas que carregava um peso eterno. Senhor, abre meus olhos para ver a verdade como tu vês. Dá-me coragem para deixar lugares confortáveis se neles tu não estás. Remove meu orgulho que me impede de reconhecer quando estou sendo enganada. Conduz-me aonde tua presença habita, custe o que custar. Enquanto ele dizia essas palavras, senti como se algo em mim fosse ativado. Era diferente de qualquer emoção que eu já tinha sentido em um culto. Era como se meu espírito reconhecesse a voz do seu pastor. E eu sabia. Aquela era apenas a primeira revelação. Quando terminei de repetir aquela oração junto com ele, Jesus olhou para mim e disse: Mirella, agora quero que veja a diferença. Num instante, o cenário mudou. Estávamos diante de uma paisagem árida, um deserto extenso, rachado pelo sol. Mas o mais estranho é que, mesmo ali, havia pessoas. Algumas cantavam, outras gritavam palavras bonitas, mas suas expressões eram cansadas. Eu percebia que caminhavam em círculos, sempre seguindo a mesma figura no centro. Um homem bem vestido, com voz carismática, que prometia água, mas nunca oferecia. As pessoas olhavam para ele como se fosse a solução, mas continuavam secas. Jesus se voltou para mim. Esse é o retrato de muitos lugares que se chamam igreja. Seguem homens, buscam sensações, mas não se alimentam de mim. Meu coração apertou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele tocou meu ombro. E o deserto desapareceu. À nossa frente, surgiu um jardim. A grama era viva. O ar tinha um frescor que eu nunca senti na terra. Ali, pessoas simples se reuniam, sem palcos ou holofotes. Algumas oravam juntas, outras ajudavam uns aos outros. E havia crianças correndo pelo meio. Não havia pressa, nem disputa por atenção. Apenas paz e um amor palpável. Aqui, Mirella, não há aparência, há fruto. Essas pessoas me obedecem mesmo quando dói. Não buscam reconhecimento, mas a minha presença. E é isso que as mantém vivas. Enquanto ele falava, percebi que minha alma identificava algo que nenhum olho humano poderia medir. Ali, no meio da simplicidade, estava a presença real dele. Foi então que compreendi que a igreja verdadeira não é definida pelo tamanho do prédio ou pela força da música, mas pelo quanto ela se parece com o coração de Cristo. Eu sabia que aquela visão era só o começo de algo ainda mais profundo que ele queria me mostrar, e meu espírito ansiava pelo que viria a seguir. Depois de me mostrar o jardim, Jesus ficou em silêncio por alguns instantes. Seus olhos não olhavam para mim, mas pareciam atravessar o espaço à nossa frente, como se enxergassem algo muito além. Então ele disse: Quero que você veja o que eu chamo de minha primeira igreja. Num piscar de olhos, o jardim desapareceu e me vi diante de um salão simples, quase modesto. As paredes eram claras, sem telas ou luzes coloridas. Não havia poltronas de veludo, apenas cadeiras de madeira um pouco gastas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o púlpito. Uma mesa pequena, onde descansava uma Bíblia aberta. Ao lado, um homem ajoelhado, com o rosto inclinado sobre as páginas, como se estivesse bebendo delas. Eu podia sentir um peso diferente naquele lugar. Não era peso de opressão, mas de reverência. Era como se cada pessoa ali tivesse plena consciência de que estava diante de algo sagrado. Não havia risos forçados ou conversas paralelas. Apenas um silêncio expectante, como se todos aguardassem ouvir a própria voz de Deus. Jesus me disse, com voz firme e ao mesmo tempo carregada de ternura: Aqui não se dilui a minha palavra para agradar. Não se escondem as partes difíceis para manter o salão cheio.
Eles pregam sobre pecado, arrependimento e o custo de me seguir, mesmo que isso afaste muitos. Enquanto ele falava, o homem se levantou e começou a ler um trecho das Escrituras. Sua voz tremia, não por nervosismo, mas por um temor santo. Cada palavra parecia atravessar o ar como uma flecha, atingindo direto o coração das pessoas. Algumas choravam em silêncio, outras assentiam com a cabeça, e eu podia sentir que não era emoção passageira, era transformação acontecendo ali, diante dos meus olhos. Olhei para Jesus e vi um leve sorriso, como quem reconhece algo precioso. Prefiro um salão vazio com a minha presença do que lotado sem ela, ele disse. Essa é a igreja da verdade. Senti um calor percorrer meu peito. De repente, percebi que minha própria vida estava sendo colocada diante de um espelho invisível. Eu mesma já havia desejado ouvir apenas palavras que confortassem, sem me confrontar. Mas ali, naquele lugar simples, entendi que a verdade de Cristo nem sempre é confortável, mas sempre liberta. E antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, Jesus se aproximou, tocou meu ombro e disse: "Ainda há mais para você ver, Mirella." Quando Jesus tocou meu ombro, senti novamente aquela mudança de cenário, como se estivéssemos atravessando camadas invisíveis até chegar a outro lugar. Ele me olhou e disse: "Agora vou te mostrar outras 2 igrejas que são minhas, embora o mundo quase não as perceba." De repente, estávamos numa rua simples, numa área pobre da cidade. Casas pequenas, paredes descascadas, algumas portas abertas deixando o cheiro de comida se misturar ao ar. Vi um grupo de pessoas carregando sacolas pesadas, batendo de porta em porta. Entregavam comida, remédios, roupas e, junto, palavras de encorajamento e orações sinceras. Não havia câmeras, não havia transmissão ao vivo, ninguém anotando nomes para registrar, apenas mãos estendidas e corações atentos às necessidades. Jesus falou, com um brilho de orgulho nos olhos: "Essa é a igreja do serviço. Eles me servem servindo aos outros. Não buscam reconhecimento, não esperam aplausos. Fazem porque me amam. E ao amar o próximo, estão amando a mim." Enquanto observava, percebi que o tempo parecia desacelerar. Pude ver uma senhora idosa receber um prato de sopa e, antes de levar a primeira colher à boca, fechar os olhos e agradecer a Deus com um sorriso cansado, mas sincero. Aquela cena, tão simples, me atingiu mais do que qualquer evento grandioso que eu já tivesse visto. Então, num piscar de olhos, a rua desapareceu e me vi num quarto pequeno, mal iluminado, com o chão gasto. Havia poucas pessoas ali, todas de joelhos. Algumas choravam, outras murmuravam palavras que eu não compreendia, mas que pareciam carregar um peso eterno. O ar estava denso, quase palpável, como se o próprio céu tivesse descido para ouvir. Jesus se inclinou levemente para mim e disse em tom solene: "Essa é a igreja da intercessão. Aqui se trava a guerra espiritual. Suas orações sustentam territórios inteiros, protegem famílias, abrem portas que ninguém pode fechar. Muitos nunca saberão os nomes deles, mas eu conheço cada um." Enquanto ele falava, vi algo extraordinário. Figuras luminosas se movendo pelo quarto. Anjos, indo e vindo com rapidez, levando respostas e trazendo estratégias. Cada clamor parecia gerar uma reação imediata no invisível. Senti um arrepio percorrer meu corpo, como se eu estivesse diante de um segredo profundo do reino. Olhei para Jesus e ele completou: "O mundo pode ignorá-los, mas o céu inteiro se move quando eles oram." Antes que eu pudesse absorver tudo, ele fez um gesto com a mão, como quem diz que ainda não terminamos, e me conduziu para a próxima revelação. Quando Jesus disse que ainda não tínhamos terminado, senti meu coração acelerar. Eu já tinha visto tanto, mas percebia que o que vinha agora carregava um peso especial. Em um instante, estávamos diante de um cenário completamente diferente de todos os anteriores. Era um porão úmido, iluminado apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. No chão, algumas pessoas sentadas bem próximas umas das outras, algumas com roupas rasgadas, outras com marcas no corpo que denunciavam maus tratos recentes. O ar ali não tinha o frescor do jardim,
nem o silêncio reverente do salão da Igreja da Verdade. Era carregado de dor, mas também de uma presença tão intensa de Deus que me fez engolir em seco. Eles cantavam baixinho, quase sussurrando, para não chamar atenção lá fora. Um jovem lia um pedaço amassado das Escrituras, e cada palavra parecia ser recebida como água no deserto. Jesus olhou para mim e disse com a voz embargada de emoção: "Esses são os meus perseguidos. Aqui, seguir-me custa tudo: família, casa, liberdade, até a própria vida." Muitos deles foram expulsos de templos por não se calarem diante do erro. Outros fugiram porque falaram de mim onde isso é proibido. O mundo os despreza, mas para mim, eles são como ouro refinado. Enquanto ele falava, vi uma jovem acariciando a cabeça de uma criança adormecida no colo. Havia cansaço em seu rosto, mas também uma paz inabalável. Ali, não havia disputas por cargos ou títulos. Havia apenas um propósito: permanecer fiéis a Cristo, custasse o que custasse. Então Jesus se colocou à minha frente, como quem vai entregar algo que deve ser guardado no coração, e disse: "Mirela, quero que guarde as 6 marcas que identificam a minha igreja onde quer que ela esteja. Se as encontrar, saberá que eu estou lá." Ele enumerou, olhando diretamente nos meus olhos. Primeira, evangelho completo, sem cortar a verdade para torná-la mais palatável. Segunda, transformação visível, vidas que deixam o pecado e vivem em santidade. Terceira, serviço sem plateia, amor que não busca reconhecimento. Quarta, intercessão constante, oração que move céus e terra. Quinta, disposição para sofrer por mim, sem negar a fé. Sexta, Cristo acima de líderes, nenhum homem no trono que me pertence. Cada palavra parecia gravar-se dentro de mim, como se fosse escrita a fogo. Eu sabia que aquilo não era apenas para minha informação. Era um chamado, uma responsabilidade. Antes que pudesse responder, Jesus se aproximou mais e sua expressão se tornou séria. Essas marcas não são negociáveis. Sem elas, não importa o nome na porta ou o número de membros. Não é minha igreja. Eu sabia que essa era a conclusão das visões sobre as 4 igrejas. Mas também sentia que Jesus ainda tinha algo urgente para me dizer antes de eu voltar. Depois de me revelar as 6 marcas, Jesus permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seu olhar era intenso, como se estivesse gravando aquelas verdades no mais profundo da minha alma. Eu sabia que aquilo não era apenas conhecimento, era um chamado. Então ele disse: "Mirela, o tempo da mistura está chegando ao fim. Vou abalar tudo, e só o que é meu permanecerá. Quando voltar, diga isso a todos. Não é o prédio, é o coração. Não é a placa, é a obediência. Não é a quantidade, é a fidelidade." Senti um nó na garganta. Parte de mim queria ficar ali para sempre, mergulhada naquela paz. Mas outra parte compreendia que ele me estava enviando de volta com uma missão. Antes que eu pudesse responder, Jesus estendeu a mão e, com um gesto de carinho, tocou o lado do meu rosto. "Guarde isso, mesmo que custe aprovação, conforto ou segurança. Quem me segue precisa estar disposto a perder tudo para ganhar a mim." Naquele momento, caí de joelhos e fiz a oração mais sincera da minha vida. "Senhor Jesus, eu te entrego minha reputação, meus planos, minha segurança. Se for preciso deixar o que é familiar para seguir-te, eu deixo. Se for preciso ser rejeitada, eu aceito. Se for preciso sofrer, que seja para a tua glória. Guia-me à tua verdadeira igreja, mesmo que sejam apenas 2 ou 3 reunidos no teu nome. Eu renuncio toda mentira, toda meia-verdade, e escolho viver pela tua palavra, custe o que custar." Assim que terminei, a luz ao redor começou a se intensificar até ficar insuportavelmente brilhante. Senti como se fosse puxada para trás, atravessando um túnel de vento e som. Quando abri os olhos, estava de volta ao hospital. As luzes frias do teto substituíram a glória que eu tinha visto, e o som dos monitores cardíacos preencheu o ar. Enfermeiros e médicos me olhavam atônitos. Eu tinha voltado. Naquele dia, deixei o hospital com o corpo fraco, mas com o espírito mais vivo do que nunca. Eu sabia exatamente o que precisava fazer: buscar a igreja que é dele,
viver o evangelho sem maquiagem, servir sem esperar reconhecimento, interceder com fervor e estar pronta para sofrer por amor a Cristo. Minha vida não era mais minha, e a fome que um dia me incomodou agora tinha nome, rosto e propósito: Jesus. Gratidão imensa, Mirela Antunes, por dividir conosco um momento tão profundo e transformador. E a você que chegou até aqui, que a luz de Deus ilumine cada decisão, renove sua esperança e traga clareza ao seu coração. Que a paz de Jesus Cristo, que vem do alto, transborde na sua vida hoje, amanhã e por toda a eternidade. Nos vemos na próxima mensagem com ainda mais reflexões e revelações.